A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 5. E olha o tema dessa lição: a importância da família para a sociedade. Tremenda essa lição, mais uma lição abençoada nesse trimestre aí da editora Betel. Estão muito boas essas lições, né? E aqui nesse vídeo eu vou falar de alguns assuntos interessantes, então já vou adiantar para os irmãos quais são esses assuntos. Ó, vamos falar sobre o significado do leito sem mácula, que aparece lá em Hebreus, né? Vou falar aqui também sobre uma frase que o comentarista usa na lição, que fala: o virtual não preenche o vazio do homem. Vou falar sobre isso, é forte, tá? É coisa forte, espero que os irmãos não se escandalizem, tá bom, com o que eu vou dizer aí. Bom, e também vou falar sobre a interação em família, aquele chamado tempo de qualidade. Vamos falar sobre esse aspecto também dentro dessa lição. Como você pode ver, a lição está muito boa. Amém, meus irmãos? Tá? Já te peço aí, deixa o seu like no vídeo, tá? Interaja conosco, deixa um comentário aí, tá bom? Vamos aí ajudar o nosso canal aqui. Eu vou fazer um vídeo não muito longo, algumas coisas eu vou ter que pular, né? Não dá para passar o vídeo todo, porque está ficando muito longo os vídeos, e aí muitos irmãos acabam não se interessando em assistir essa aula abençoada, tá? Meus irmãos, Deus abençoe. Eu espero que você goste dessa lição. Vamos já entrar aqui nessa lição maravilhosa. Eu vou começar aqui já com o texto áureo, né? O texto áureo da lição está em Filipenses capítulo 2, verso 15, que diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2,15, muito interessante, né? Bom, a verdade aplicada diz assim, ó: a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a nossa aula. Vamos já entrar aqui nessa introdução. Eu sou o pastor Marcos André. Este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui então já a nossa introdução. Já vamos entrar aqui no que interessa. A introdução, vou ler aqui essa introdução contigo, diz assim, ó: a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros, desde o ventre materno e posteriormente o acolhimento e assistência aos idosos, tá? Então, quando a gente fala nos benefícios que a família traz para a sociedade, né? É redundante falar isso porque até o ímpio sabe que a família ela é importantíssima para a sociedade. Até o ímpio sabe disso. Bom, então o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, a importância de se edificar uma família cristã, isso é que a gente vai falar, e o reflexo disso para a sociedade. A gente vai falar disso. Claro que a gente vai falar do reflexo para a igreja, né? Para a própria família e também para a sociedade. Você vai ver que é muito interessante. Isso aqui é uma aula que ela vai além da escola dominical. Dá para você separar esse conteúdo e dar uma palestra para casais, para família, muito boa. Amém, meus irmãos? Vai ficar na descrição do vídeo aí os links para você conhecer o meu trabalho, o meu blog, o Clube da Teologia, conhecer lá essas publicações que eu coloco lá e conhecer o meu subsídio, onde eu produzo esse roteiro aqui que eu estou fazendo o vídeo. Eu produzo um subsídio, né, de onde eu tiro esse roteiro, tá? Você aqui nesse vídeo, eu não vou falar todo o subsídio, algumas partes eu vou ter que pular, infelizmente, por causa do tempo, mas se você quiser adquirir o nosso trabalho, é só ir lá no nosso blog, no Clube da Teologia, vai ficar o link aí para você conhecer lá, para você acessar direto lá, tá bom? E também vai ficar o link para você conhecer os meus trabalhos publicados, os meus 2 livros, livro O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto. Vamos então aqui nessa lição abençoada, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo com outros irmãos. Bom, aqui ó, vamos lá. Primeiro tópico é: a família traz bem para a sociedade. Vou ler aqui no primeiro subtópico 1.1, o tema é: a sociedade agraciada com a família, com uma família disciplinada. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Bom, aqui já nesse subtópico aqui já fala sobre aquele texto de Hebreus 13, verso 4, aonde ele diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula,
Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Meus irmãos, se a família é uma instituição criada por Deus, ela tem que ser santa, tá? E aqui o autor de Hebreus trata bem, de forma bem incisiva. Ele fala, venerada entre todos seja o matrimônio, ou seja, todos têm que admirar o seu casamento. É isso que Hebreus está falando, é isso que a Bíblia está tratando. Então todos têm que admirar o seu casamento, você tem que ter um casamento exemplar na sua sociedade, tá? E aqui ele usa essa partícula, ó, e o leito sem mácula. O que significa o leito sem mácula? Se a gente pegar dentro do contexto desse versículo, você vai ver que ele está falando, porém, os que se dão à prostituição. Está ligando, tá vendo, ó, o contexto imediato, uma coisa com outra. Então, quando ele fala leito sem mácula aqui, ele está falando leito aonde o casal tem cuidado com o que se pratica ali, tá? Ou seja, ele não deve macular o seu leito, né, com práticas semelhantes à prostituição. Então o casal não pode, por exemplo, fazer tudo que dá na cabeça, né, ali entre quatro paredes, tem que tomar o devido cuidado com isso, tá bom? Porque nós sabemos muito bem que a concupiscência carnal é muito forte. Se o casal não vigiar nessa questão, mesmo que seja só o casal, eles podem pecar posteriormente, né, pela incontinência. Isso pode acontecer, irmãos. Isso aí é uma coisa que acontece de fato. Então o casal tem que tomar muito cuidado e vigiar muito nisso daí. Nota que ele fala sobre isso, né, as práticas de prostituição, tá? Claro que ele fala também de adultério, não é isso? Tá? Porque se o casal não vigiar, ele inevitavelmente, invariavelmente, vai para essas práticas. Bom, vamos lá no aqui nesse subtópico, no segundo parágrafo, tem algo interessante aqui que eu vou ler, né? Que eu já falei que ia comentar sobre isso. Diz assim o parágrafo: ó, para a procriação e perpetuação da raça humana, a forma e a fórmula foram dadas para a socialização do homem, veio Eva, pois não era bom o homem estar só. O virtual não preenche o vazio do homem. Interessante, né? Bom, então, quando ele fala forma e fórmula que foi dado, está falando do casamento monogâmico, heterossexual, né? E aqui interessante que ele fala assim, ó, o virtual não preenche o vazio do homem. Lembra que eu falei que ia comentar sobre isso? Tá? Ele quer dizer que aquilo que o homem vê não preenche o vazio, né, que é da companheira. E aí a gente aplica isso para os dias de hoje, né? Como é que se aplica isso para os dias de hoje? Hoje existe muita proposta de Satanás para você preencher o vazio com o que é virtual, né? Ou seja, deixar de dar atenção à sua esposa. Eu estou falando diretamente para os homens, deixar de dar atenção à sua esposa para dar atenção às mulheres que se vê na TV, que se vê nos programas, que se vê na internet, que se vê nos mídias sociais da vida e que se vê nos sites pornográficos. O homem não pode preencher isso, né, o lugar da esposa com isso. Eu estou falando abertamente, sinceramente, porque eu sei, por pesquisas, que existem muitos homens de Deus, né, muitos casais cristãos que estão passando problemas nessa área, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, né, no nosso vídeo, para a gente não perder muito tempo. No 1.2, tá, o tema desse subtópico é alguns aspectos que evidenciam a importância da família. E eu vou ler no segundo parágrafo aqui, o segundo parágrafo que diz assim, ó, para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas, para o casal, isso aqui que eu quero comentar, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Então está falando aqui, né, da importância da família, e aqui no caso para o casal. Qual é a importância da família para o casal? Bom, o casal invariavelmente vai envelhecer, né? Então essa importância da família, essas necessidades de afetividade que está falando aqui, vão ser percebidas melhor na velhice, né? Ali depois da terceira idade, vão ser percebidas ali. Por quê?
Porque quando eles ficam velhos, esse casal, são os filhos que cuidam deles. Então, se o casal soube cuidar da sua família, deu atenção, deu carinho, né, tiveram amizade com os filhos, né, foram atenciosos com os filhos, souberam educar os filhos, haverá esse retorno, tá? Quando eles precisarem ser cuidados por esses filhos, tá? Infelizmente, na nossa sociedade, nem todos os filhos dão esse retorno, mas nas nossas igrejas, nas famílias cristãs, eles são instados continuamente a cuidar dos pais idosos, tá bom? Isso aqui é muito interessante, isso aqui que eu acabei de falar com os irmãos. No terceiro parágrafo tem algo interessante também. Vou ler o terceiro parágrafo, diz assim, ó: para os filhos, criá-los e educá-los na demonstração e temor a Deus, a maior parcela de responsabilidade da educação dos pais dentro da família. Por isso, os pais não podem deixar que outras instituições os substituam. Interessante isso daqui. Isso aqui é muito discutido nos dias de hoje, quando os pais, por causa da correria que está no mundo, eles deixam que os seus filhos sejam cuidados educados, né, por babás, por creches. Tudo isso acontece nos dias de hoje. E a gente está falando aqui para famílias cristãs, porque essa é a aula dominical, né? Então, eu recomendo o seguinte, vamos colocar assim uma recomendação que eu acredito ser interessante. Os pais, eles devem repensar se há possibilidade mesmo, né, ou se é a solução, os dois trabalharem enquanto os filhos ainda são pequenos, tá? Porque se os dois trabalharem, eles vão ter que deixar as crianças para outros cuidarem, tá? Seja a avó, seja a creche, babá, escola, sei lá. Eles vão deixar essas crianças com outras pessoas. Então os pais têm que pensar muito bem isso daí. Uma solução que eu acho interessante: um dos dois trabalha, o outro cuida das crianças, se acharem interessante, se conseguirem entrar em acordo, o que tem maior salário trabalha e o outro cuida das crianças. Por quê? Porque nessa fase é importantíssimo os pais dar a primeira educação para os filhos, tá? Isso aí tem que ser muito bem pensado, porque, irmãos, o que ficar na infância, ali na primeira infância, vai ser marcado para o resto da vida toda na criança. Vamos para o próximo subtópico, 1.3. O tema desse subtópico é: famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Também está muito interessante esse subtópico. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, ó: uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão moral, disciplina e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes, que interessante, e mentalmente preparadas para a vida. Irmãos, aqui convém a gente entender o seguinte: dentro de um lar, os filhos vão interagir uns com os outros e os pais com os filhos, e toda aquela interação dentro do lar, aquilo tudo ali é um modelo para o que os filhos vão ver na sociedade. As broncas, as disciplinas, os castigos que os pais vão dar ali aos filhos, todas as chamadas de atenção, todas as orientações, tudo isso é um pequeno modelo para o que eles vão vivenciar na vida inteira. Então, se um filho não aprender dentro de casa essas coisas, não aprender o que é importante, não aprender o relacionamento com as pessoas dentro de casa, o respeito aos mais velhos, não aprender isso, dificilmente ele vai aprender depois. E por causa disso, muitos filhos têm problemas nas instituições, problemas com a polícia e por aí vai, né? Local de trabalho, não consegue se adaptar, porque muitas vezes não aprendeu isso em casa. Bom, eu vou ler aqui nos próximos parágrafos, diz assim, ó: quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que assentem com os príncipes. Muito bom isso aqui, muito interessante. Aqui está falando de um caráter social da evangelização. A igreja, a família cristã, ela tem um caráter essencial, assim, social, né, nessa evangelização. Nós conhecemos muitos irmãos que eles foram viciados, foram alcoólatras, né? Muitos eram criminosos e depois eles receberam Jesus como Salvador, eles foram curados,
né, foram libertados do pecado, dos vícios, hoje têm famílias, hoje vivem na sociedade, né, são pessoas de bem. Então isso aí é um aspecto social que a igreja presta. O Estado, isso aí é um papel que era para o Estado fazer. Eu acredito, irmãos, que os estados, né, os países, o nosso país, por exemplo, e os governos estadual, municipal, deveriam ter a igreja como parceira, oficializar por decreto de lei a igreja como, né, a amiga do Estado, porque ela faz um trabalho essencial nessa área. Muitas instituições até tentam, né, mas muito difícil. A igreja realmente é um exemplo nessa área, na ação social, né, recuperando pessoas. Bom, vamos lá então para o próximo tópico. O próximo tópico o tema é vivendo em crise por não ter uma família. Os irmãos estão percebendo que alguns parágrafos eu não estou mencionando por causa do tamanho do vídeo, eu já falei sobre isso, tá? Mas você pode adquirir, né, o meu subsídio lá no meu blog, lá no Clube da Teologia. Vai ficar o link na descrição aí do vídeo para você poder acessar lá e conhecer o nosso trabalho. Eu vou aqui, ó. O tópico 2 é vivendo em crise por não ter uma família. E o primeiro subtópico eu vou pular e vou para o segundo subtópico, 2.2. O tema desse subtópico é a família ajuda a vencer as crises na sociedade. Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: é indispensável que em momentos de crises os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, tá? Vou ler só até aqui e vou mencionar para os irmãos algumas crises que podem acontecer. Por exemplo, quando um filho se envolve em ocorrência policial, quando um membro da família sofre bullying na escola, quando um membro da família desfaz um relacionamento. Então, isso são situações em que a família pode se unir, prestar apoio, aconselhar, ajudar. Aquela pessoa está triste ali, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos comer uma pizza. E aí a família, ela ajuda, né, essas crises. Isso aí dá à família experiências, tá? Porque quando um filho vê um primo sendo ajudado ou um irmão sendo ajudado, ele vai ter experiência para poder ajudar outras pessoas. É muito interessante isso daqui. A experiência em família fortalece, né? Bom, vamos aqui tem algo muito interessante no próximo parágrafo, algo muito interessante que a gente vai falar agora. Vamos ver aqui, ó. Vou ler esse parágrafo que diz assim, ó: a família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e se recobrar facilmente, adaptando-se à má sorte ou à má fase, ou a mudanças inesperadas. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crises. O filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família. Muito interessante isso daqui, né? A gente usa muito a palavra do filho pródigo para evangelismo, mas aqui a gente vai usar para falar de família. Olha, a situação desse filho pródigo acontece muito nos dias de hoje, na questão familiar. Muita gente abandona a família e só percebe que fez besteira, é assim que eu coloco lá no meu subsídio, só percebe que fez besteira depois que vem as crises, depois que vem os momentos difíceis. Aí a pessoa percebe que fez besteira, que não tem um pai, que não tem um irmão, que está de mal com todo mundo, que por causa da política não fala mais com ninguém. Isso está acontecendo muito no nosso país. A pessoa percebe que ele não se socializa com a família, e aí ele acaba vendo que está sozinho, né? Isso é ruim. Meus irmãos, eu quero também falar algo interessante dentro desse contexto da parábola do filho pródigo, porque tem aquela situação também que o filho não sai de dentro de casa, mas abandona a família dentro de casa. Isso acontece também. O filho pródigo, por exemplo, quando ele retorna, né, para a casa do pai, o outro irmão dele, que não foi, né, o irmão mais velho que ficou na casa do pai, ele tem dificuldade em receber aquele irmão. Ele não vê aquele irmão com bons olhos. Ele fica enciumado porque o pai fez uma festa para o irmão, tá? Isso aí é quando a pessoa ela não sai ela não abandona a família, mas abandona dentro de casa.
pratica o ciúme, deixa o ciúme tomar conta dentro de casa, fica igual Caim, com o semblante descaído, que coisa terrível, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o próximo passo de Caim depois do semblante descaído foi fazer uma besteira contra Abel. Então, você que é filho, né, tá aí na casa do teu pai, tem um bom relacionamento com a sua família, tá bom? Se você perceber uma ponta de ciúme, repreenda isso e busque estar em família, porque você só percebe a importância da família quando perde, tá? Bom, vamos lá então. No próximo subtópico, 2.3, o tema desse subtópico é: quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Bom, aqui eu vou falar algo sobre interação familiar. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte, já falei em outros vídeos, eu tenho certeza que você vai concordar comigo e vai praticar na sua casa isso daqui. Bom, vamos lá. A interação, vou ler o segundo parágrafo, diz assim, ó: a interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo e motivação para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Muito interessante. Interação familiar. Irmãos, olha só, uma das ferramentas de Satanás contra as famílias cristãs, contra as famílias em geral, né? Uma das ferramentas de Satanás se chama as redes sociais, a TV, os jogos, a TV nem tanto, né? Mas redes sociais, jogos eletrônicos são os principais aí que ele está fazendo com que a família não interaja dentro do lar, tá? Ah, mas não é Satanás, não é a família? Claro, Satanás é o que dá o start, e aí cada um segue por si, né? Sob a influência do inimigo, a pessoa dá lugar ali. Bom, mas o que está acontecendo é isso, o que eu estou falando aqui é um alerta para você, tá bom? Está acontecendo isso em muitas famílias cristãs, onde fica cada um com o celular no seu canto, por horas dentro de uma casa sem trocar uma palavra, cada um vendo ali seus TikTok, seus Instagram e tudo mais, tá? Isso é perigosíssimo. Filhos que se trancam dentro do quarto, o tempo em jogos online, sem interagir com a família. Você que é pai, mãe, tem que dar um basta nisso daí. Tem que colocar regras, tem que estabelecer limites, tá? Não existe porta trancada de quarto, não existe privacidade em redes sociais, os pais têm que saber o que os filhos acessam. E a outra questão aqui é o chamado tempo de qualidade. Você tem que dar tempo. O que é tempo de qualidade? É o tempo que você dá a devida atenção aos membros da sua casa, tá? Isso serve para pais e também para filhos, tá bom? Dar a devida atenção, conversar, prestar atenção no que eles estão falando, tá? Tem que lembrar o seguinte: falar só o básico não é conversar, né? Ah, pode pegar isso para mim? Oi, bom dia. Isso não é conversa. Conversa é você prestar atenção, dialogar, interagir, é isso daí. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é importantíssimo. Vamos para o próximo tópico. O tema do próximo tópico é o 3, né? A família cuida da saúde de seus membros. Eu não vou ler esse primeiro parágrafo, tá? O primeiro parágrafo não vou ler nada aqui, eu só vou comentar, né? Porque, vamos aqui, o 3.1, o tema desse subtópico é: os cuidados com a saúde física. Somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família, tá? Então aqui vai falar de Jairo, né, que se preocupava, e de outros, e de Marta e Maria, que se preocuparam com a saúde do membro da família. Bom, meus irmãos, quando a gente se preocupa com a saúde do membro da nossa família, tá? Isso é importantíssimo para a recuperação dele. Bom, vou falar aqui uma situação que eu já vi acontecer na prática, e isso aí dá dois resultados. Quando um membro da família é internado ou dá entrada numa emergência de um hospital, tá? Duas coisas podem acontecer. Outras também acontecem, mas eu vou falar dessas duas situações básicas que podem acontecer. Primeiro, quando ele dá a entrada no hospital e a família visita, né? Então é isso. Duas coisas podem acontecer disso. Ele deu a entrada no hospital, a família foi visitar. A família em peso, né? Eu falo toda a família ajudando, indo junto. Quando isso acontece, duas situações podem acontecer.
Primeiro, essa pessoa vai ter uma recuperação melhor, né? Porque ele vê a família com ele se sente aconchegado pela família, isso melhora a autoestima dele, ele se sente uma pessoa importante, tá? Isso é bom, isso aí eu já vi isso acontecer na minha família, isso é importante, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, quando ele é internado e ele dá entrada numa emergência e a família vai junto em peso, uma outra coisa que pode acontecer e vai acontecer é que a própria equipe de funcionários do hospital, isso para os hospitais públicos, né? A própria equipe vai ver a família dele ali, vai dispensar um melhor atendimento para ele, tá? Vai ver que ele não está sozinho, vai ver que eu estou falando isso por causa de hospitais públicos, acontece muito isso, tá? Devido à demanda de pessoas, não estão falando nem de maus profissionais, tem muitos maus profissionais de verdade, né? Mas devido à demanda de pessoas ali, de atendimentos é muito grande, mas quando a família está em peso ali, ele tende a receber um melhor atendimento. Por quê? Porque eles não querem problema com a família. Chega um paciente e 4, 5, 6, 7, 8 irmãos, 7, 8 irmãos é forte, né? Pai, mãe, primo, que seja, aquilo ali reflete, né, para a equipe de funcionários daquele hospital que aquela pessoa, né, não está sozinha, então tem que dispensar um melhor atendimento para aquela pessoa, tá? Bom, vamos aí no próximo subtópico, eu vou pular o 3.2, né, que fala com os cuidados da saúde mental, e vou passar aqui para os cuidados com a saúde espiritual. Isso aqui é o que toca mais a nossa parte aqui do ensino. Bom, eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos os sacerdotes do lar, tá? Tá falando obviamente para os pais, né? Mas ser sacerdote do lar também serve para um filho, né? Que onde a casa onde não tem outros não são servos de Cristo, só você, e você então se torna um sacerdote do lar. Mas está falando aqui principalmente para os pais, né? Para os pais. Bom, primeiro aspecto, para você cuidar da saúde espiritual do seu lar, você tem que ter uma saúde espiritual. Amém? É isso aí. Então, se você quer cuidar, não tem como um doente cuidar de outro doente. Então, para você cuidar da saúde espiritual do seu lar, você tem que ter saúde espiritual. Tem que buscar mesmo a Deus. E uma coisa que porque quando a gente leva a presença do Espírito Santo para dentro da nossa casa, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa família. Ele vai fazer o resto. Ele vai fazer a parte mais difícil, tá? Então, meus irmãos, recomendação, né? Faça do seu lar um ambiente espiritual, onde se ouve hinos, onde se debate Bíblia, né? Onde se assiste coisas na televisão, coisas boas, né? Tem séries de TV aí como The Chosen, né? Apesar de algumas críticas, mas é uma série boa, excelente, né? Ou filmes cristãos, tá? Ou até programas, séries de TV que não sejam ofensivas à família, como tem muitas, né? Tem que tomar devido cuidado. Então, quando o ambiente, o lar é um ambiente espiritual, os filhos tendem a ser espirituais também, tá? Vamos aqui no próximo parágrafo, tem algo aqui muito interessante, e isso aqui é forte, o que eu vou falar aqui é forte, tá? Se prepara aí. Eu vou ler aqui esse parágrafo que diz assim, ó. Samuel foi apresentado e entregue ao Senhor por Ana, sua mãe. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo por seus pais, José e Maria. Não deixe de orar, apresentar e consagrá-los ao Senhor, e incentive-os a adorar a Deus e a frequentar a igreja. Bom, então vamos lá as recomendações quanto a isso. Você deve zelar pela sua família para eles estarem na igreja, na presença do Senhor e frequentar a igreja. Bom, então vamos lá. Vou dar duas recomendações básicas aqui que você deve seguir. Primeiro, evite, irmão, a todo custo, pai, mãe, criticar a tua igreja na frente dos seus filhos. Evite a todo custo. Alguma coisa você não gostou? Converse vocês em particular e depois fale com a pessoa, o responsável. Mas não faça crítica dentro da sua casa, tá? Crítica à irmã do círculo de oração, a dirigente dos jovens, a dirigente da consagração. Evite o máximo isso daí, tá? Você
Tem alguma crítica para fazer contra a igreja, sobre a igreja? Converse entre vocês, né? Fale com a pessoa responsável, mas não faça isso na frente dos filhos. Eles vão perder o interesse pelas atividades da igreja. Eles vão achar que é atividade sem importância, tá? Bom, e outra coisa agora que eu vou falar também. Isso aqui que é o forte que eu vou te dizer. Cultive amizades que frequente a sua casa, amizades cristãs. Evite amizades de ímpio. Evite. Eu não posso ter amizade com ímpio? Olha, você até pode. Mas eu quero uma recomendação minha, o que eu vou falar está baseado na palavra, tá? Não leve para dentro da sua casa. Quiser ter amizade lá no seu local de trabalho, evite isso aí também. Mas, em nome do Senhor Jesus, não interaja com a sua família. Evite, não tenha amizade com ímpios dentro da sua casa. Por quê? Primeiro porque é bíblico, tá? Isso aí é 2 João capítulo 1, versos 9 e 10. Tá? Eu vou ler esse texto aqui e depois dou uma explicação melhor. Diz assim, ó: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, se liga aí, e não traz esta doutrina, que doutrina de Cristo, não recebais em casa, e nem tampouco saudeis. Os irmãos compreenderam? Compreendeu? Pegou? Tá? Se alguém vem ter contigo e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, nem receba em casa e nem o cumprimenteis. Tá? Ah, mas está muito forte, como está colocado aqui. Tudo bem, então você interpreta e aplica para a sua vida. Como é interpretar? Você pega, você fala, não receba em casa, então você evite interagir com ele no meio familiar. Tá? Não leve ímpio para sua casa, irmão. Quando você falar alguma coisa, está arriscado ele te criticar na frente do teu filho. Está arriscado ele se interpor a você na frente do teu filho. Tá? Você vai recomendar teu filho acerca de uma novela, acerca de um programa de TV que vai contra os princípios cristãos. Está arriscado ele influenciar negativamente os teus filhos. Tá bom? Isso aqui é uma recomendação. Isso aqui, não digo, é um mandamento bíblico. Se você viu aí, é um mandamento bíblico da palavra do Senhor, então cumpra-se esse mandamento. Amém, meus irmãos? Essa aqui foi a nossa aula de número 5. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Deixa o seu like, né, e compartilhe esse vídeo com alguém, interaja conosco aí. Deus abençoe a sua vida, a sua aula, em nome de Jesus.